Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tuti, da cidade de Lorena, e estou aqui participando do projeto Sinergia Abrace Sua História, da bailarina Bruna Nassif, e é um convite feito pela amiga e bailarina Diene Moraes. A minha história com a dança do ventre, ela deu início aos 17 anos, onde foi a paixão à primeira vista. Mas antes disso, eu costumo dizer que eu já nasci dançando da barriga da minha mãe. Eu saí já, primeiramente, com a pontinha do pé, né? E eu dei início ao balé aos 5 anos de idade. Sempre fui uma criança muito ativa, sempre gostei muito de dançar e cantar. E aos 5 anos, então, eu dei início ao balé. Fiz a minha infância toda, me formei em balé clássico e, paralelamente, eu fazia também as aulas de contemporâneo, jazz e nos intervalos das aulas de dança, eu participava de desfile de modas, adorava estar num palco e numa passarela. E foi assim, esse período todo da minha infância e adolescência envolvida com a dança. Como eu disse anteriormente, aos 17 anos, eu conheci a dança do ventre através da academia de dança onde eu praticava, né, as atividades. E nesta época eu morava na cidade de Registro, divisa do Paraná. E lá tinha uma professora que ia visitar os seus familiares. Ela era de São Paulo e ia nos finais de semana visitar os seus familiares na cidade. E ela praticava a atividade física e também era professora de dança do ventre em São Paulo. E ela propôs para a dona da academia, onde eu praticava a dança, se haveria a possibilidade de dar as aulas de dança do ventre. E por sua vez, lá ela deu início. Eu, muito curiosa para saber o que seria esta dança do ventre, né? Até então não tinha conhecimento nenhum. Eu fui participar da primeira aula. E assim, foi amor à primeira vista. Eu me encantei com a música. Na primeira aula ela já colocou um incenso, decorou o local com algumas almofadas, tapete, então aquilo para mim foi encantador. E então eu dei início nesta época e essa professora foi a minha primeira mestra. Conforme eu fui praticando a dança, ela foi percebendo a minha dedicação e a minha forma espontânea, né, de estudar, de querer saber sempre um pouco mais. E aí eu fui presenteada por ela, né, com todo o conteúdo de material que ela recebia, que ela tinha, músicas, fitas, na época era aquelas fitas como é que fala, de televisão, né, o HF, e não tinha CDs, enfim. Mas eu fui estudando com todo esse material que ela tinha e fui sempre me aperfeiçoando. Depois teve uma época que ela começou a me levar para São Paulo para participar das aulas dela lá. E em Registro, muitas das vezes, quando ela não podia dar aula, era eu quem ministrava. E assim foi, crescendo todo um conhecimento e a vontade sempre de querer saber um pouco mais, até onde eu fui conhecer a Casa de Chá, né, Canel Kalili, em São Paulo. Fiquei encantada com aquelas bailarinas lindas, maravilhosas, e também comecei a praticar algumas aulas lá, esporadicamente, e sempre adquirindo os vídeos que eram atualizados,
revistas que vinham na época com CDs, aí começaram a surgir os CDs, né? E enfim, isso é até hoje, né? A busca de querer conhecer um pouco mais, de conhecer sempre um pouco mais, para poder passar, transmitir sempre com segurança. Então a minha trajetória com a dança começou aos 17 anos e vem vindo aí aos longos dos anos, né? Eu tinha o intuito de fazer a faculdade ou de dança ou de educação física e logo o meu pai, ele se aposentou e nós voltamos para a cidade natal, né, Lorena. E quando eu cheguei em Lorena, não tinha academia de dança, e sim de musculação. E aquilo para mim foi um tédio, né? Porque eu queria dançar, eu não queria fazer exercício de musculação, eu queria dançar. E foi assim muito frustrante para mim não poder dar continuidade às danças, né? E aí eu conheci uma agência onde tinha desfiles, né? Então eles contratavam manequins e modelos para participarem de desfiles, de sessões de fotos, enfim. E aí eu falei, bom, vou dar continuidade nisso. E aí eu comecei. E teve um dia que a dona do local, né, do estúdio, ela perguntou se alguém sabia dançar, dança do ventre, porque iria ter uma festa, uma noite árabe na cidade, e os organizadores estavam precisando de bailarinas. E aí eu, lógico, me manifestei, né? E aí com isso eu acabei treinando as demais amigas que faziam parte da equipe de manequins e modelo. E aí essa noite aconteceu, foi um sucesso, foi assim muito legal. E essas meninas, elas quiseram dar continuidade às aulas. E foi então que eu comecei a dar aula de dança do ventre, efetivamente. Só que assim, você saber é uma coisa, você dar aula é algo bem diferente, né? Você precisa de uma didática, você precisa de conteúdo, né? O ensinamento, você precisa conhecer suas alunas, você precisa saber que uma tem problema de joelho, a outra tem problema de coluna, enfim. E aí eu falei, meu Deus, para dar aula a responsabilidade é muito grande. Então foi onde eu decidi a fazer realmente a faculdade. Como na minha cidade não tinha faculdade de dança, e nem nas cidades próximas, e sim educação física, então eu falei, bom, então já que eu quero trabalhar realmente com isso, quero trabalhar com segurança e com excelência, além do meu conhecimento técnico na dança, eu preciso também conhecer um pouco do corpo, né? Como funciona a parte fisiológica, biológica, psicológica, a parte da anatomia. Então eu preciso ter todo esse conhecimento para trabalhar em cima da dança de uma forma concreta, né? E não prejudicar a saúde física e nem mental de ninguém. Então foi onde eu comecei a fazer a faculdade de educação física e paralelamente eu dava aula de dança do ventre, de balé jazz, dava aula de ginástica, dava aula de, enfim, tudo que aparecia eu comecei num pequeno espaço do meu pai, eu comecei a trabalhar com a parte física e foi muito legal, foi muito enriquecedor e, como sempre, cada vez mais buscando mais conhecimentos. Desde então, fiz os meus cursos de especialização na área, fui crescendo sempre um pouco mais, transmitindo aquilo que eu tinha de conhecimento e até os dias atuais, né? Procuro sempre estar em sintonia com as informações. E hoje eu tenho uma academia, né, onde eu ministro as aulas de ginástica
e dança, especificamente a dança do ventre, e tenho duas extremidades. Trabalho a dança do ventre de forma terapêutica e de forma artística. Porém, a base, né, o ensinamento seja igual, mas os direcionamentos vão sendo definidos mediante a necessidade das alunas. E também comecei, logo quando comecei a praticar a dança, surgiram alguns eventos, né, aqui na cidade, onde aconteciam as noites árabes, jantar árabe, e às vezes um evento aqui, outro ali, as pessoas me chamavam para conhecer o meu trabalho, e aí eu fui de formiguinha, né, passinho de formiguinha, fui sendo conhecida pelo trabalho, né, pela seriedade e todo um enriquecimento profissional que eu fui adquirindo ao longo dos anos, e tem aí já um pouco mais de 20 anos nessa estrada. Tenho hoje o ateliê Suhaila Zaid, onde eu confecciono as roupas para aula e os figurinos para shows. Bom, enfim, estou aqui muito, mas muito agradecida pela oportunidade de contar de forma bem resumida a minha história com a dança. Agradeço o convite, parabéns pela Bruna que fez esse projeto maravilhoso para que nós contássemos um pouquinho da nossa história. Não quero prolongar, né, porque eu procurei resumir o máximo possível. E enfim, muito obrigada ao convite, só tenho que agradecer e fico aqui com o coração imenso, imenso de alegria. Muito obrigada e sucesso para todas vocês que estão neste caminho.